Na aula de hoje, nós vamos. Espera aí, deixa eu só ver se está gravando aqui. Tá gravando. Na aula de hoje, nós vamos tratar sobre uma açãozinha bem legal de alimentos gravídicos. Como que funciona isso, minha gente? Alimentos ainda com a mulher grávida. Não precisa de DNA. Ela só vai precisar juntar algumas fontes de prova para convencer o juiz que aquele lá é o pai da criança. E aí ela vai ter direito à manutenção dessa gravidez até o parto. Após o parto, o pai, ele pode entrar com uma negatória de paternidade ou, se ele não fizer nada, esses bens são convertidos em alimentos. Olha só que interessante. Para isso, minha gente, vocês vão precisar ler essa leizinha aqui, que é de 2008, uma lei mais ou menos recente, né? Lei 11.804 de 2008, é a Lei dos Alimentos Gravídicos. E ela vai dizer tudo isso para vocês, né? Como que é que eu faço, qual que é o tempo de citação, e se esses alimentos, ó, após o nascimento com vida, eles são convertidos, né? Eles vão ficar lá como alimentos para aquela criança. Vamos lá, então, gente. Eu também vou precisar do artigo 319 do CPC, que é o nosso esqueleto de peça. Então, ó, eu venho aqui, copio e vamos lá para o nosso enunciado. No enunciado, eu vou ler para vocês aqui, tem o gabarito, também vou ler, já que é uma prova da OAB. É mais ou menos antiga essa prova, mas é legal a gente ver o que a OAB estava pedindo aqui para nós. Vou separar para vocês esse materialzinho e vou enviar lá no nosso grupo. Então, enunciado. Moema, brasileira, solteira, natural e residente em Fortaleza, no Ceará, maior e capaz. Conheceu Tomás, brasileiro, solteiro, natural do Rio de Janeiro, também maior e capaz. Vejam que o enunciado já está dando a qualificação para nós. O que o enunciado silenciar, a gente coloca lá as reticências, nada de inventar. Tomás era um próspero empresário que visitava o Ceará semanalmente para tratar de negócios, durante o ano de 2010. Desde então, passaram a namorar e Moema frequentar todos os lugares com Tomás, que sempre a apresentou como sua namorada. Após algum tempo, Moema engravidou de Tomás. Este, ao receber a notícia, se recusou a reconhecer o filho, dizendo que o relacionamento estava acabado e que não queria ser pai naquele momento, razão pela qual não reconheceria a paternidade da criança e tampouco iria contribuir economicamente para o bom curso da gestação e subsistência da criança, que deveria ser criada por Moema sozinha. Ai, que bobinho, né? Moema ficou desesperado com a reação de Tomás, pois, quando da descoberta da gravidez, estava desempregado e sem condições de custear o plano de saúde e todas as despesas da gestação, que, conforme seu atestado médico, era de risco. Então, a gente já tem alguma coisa aqui para falar para o juiz. Ó, além de estar grávida, essa gravidez dela é de risco, né? Como sua condição financeira também não permitia custear as despesas necessárias para a sobrevivência da futura criança, Moema decidiu procurar orientação jurídica. É certo que fotografias, declarações de amigos e alguns documentos fornecidos por Moema conferiam indícios suficientes de paternidade do Tomás. Olha aqui, gente, a OAB já trazendo para nós quais são os indícios de paternidade que nós temos. Diante desses fatos, e cabendo a você pleitear em juízo a tutela de interesse de Moema, elabore a petição inicial adequada, a fim de garantir que Moema tenha condições financeiras de levar a termo, ou seja, levar até o final, a gravidez e de assegurar que a futura criança, ao nascer, tenha condições de sobrevida. Tão simples, nós vamos fazer uma petição inicial. E lá no 319 vai trazer para mim quais são os requisitos que nós precisamos ter para uma petição inicial. Primeiro, né?
Qual juízo que eu vou dirigir? Qual juízo? Vai ser lá do Ceará. Segundo, qualificação das partes. Onde que o oficial de justiça vai ter que procurar o Tomás? Ele mora em Fortaleza, ele mora no Rio, né? Como ele mora em outro estado, vão ter que pedir uma citação por carta precatória, ou seja, né? O juiz daqui depreca para o juiz do Rio de Janeiro, que manda citar o Tomás e devolve a precatória para o Ceará. 3, os fatos, vamos contar o que aconteceu, esse namoro. Ele apresentava a moça como namorada. Quando ela engravidou, ele simplesmente disse que não queria mais ser pai. Os fundamentos, aqui nos fundamentos nós vamos nos basear em duas coisas. Na lei de alimentos gravídicos que nós temos e também nas tutelas antecipadas do CPC, lá do artigo 300. Então, precisa esperar a gravidez terminar e fazer um DNA? Não, já que a lei dos alimentos gravídicos, ela vai dizer para a gente que não precisa. Então, vamos nos fundamentar nessa lei. Então, leiam essa lei, ela é bem curtinha, para a gente fazer uma fundamentação bem legal, bem interessante para o juiz. Olha só os argumentos do gabarito que a OAB passou. Deixa eu só deixar aqui bonitinho. E vamos lá. Ó, é um esqueleto, eu nem vou deixar para vocês, porque eu quero que vocês façam com base no 319, tá? Ó, então vamos lá. A peça cabível, petição direcionada para o juízo da família de Fortaleza, no Ceará, né? Trata-se de uma ação de alimentos gravídicos, fundada na Lei 11.804. Quem que é o legitimado, né? Legitimado é a mãe, Moema, em nome próprio, já que o nascituro não tem personalidade jurídica. Quando tem personalidade jurídica, vai lá no Código Civil e vê nascimento com vida, criança ainda não nasceu. Então, a mãe que vai pedir alimentos em nome próprio. Nos termos do artigo 1º da Lei 11.804, na petição com fulcro no artigo 2º da lei, deve o candidato evidenciar a necessidade da obtenção dos valores suficientes para cobrir as despesas do período de gravidez, assistência médica e psicológica, exames, internação, parto, medicamento, demais prescrições preventivas e terapêuticas, a juízo do médico, além de outras que o juiz considere pertinentes. Deve o candidato frisar que a fixação dos alimentos deve ser feita observando o binômio necessidade e capacidade, né? Sempre assim, já que o Tomás era um próspero empresário, né? Que ele vai falando. E aí eu tenho, galera, o pedido de urgência, já que ela está grávida e precisa desses alimentos agora, né? E eu vou colocar lá os indícios que ele é o pai, e vou colocar todos esses pedidos aqui, ó. Citação do réu para apresentar a resposta, a citação dele lá no Rio, fixação de alimentos gravídicos, antecipar a tutela, porque eu preciso dos alimentos agora, não dá para esperar até audiência. Eu vou pedir protestar pela produção de provas, vou pedir para ouvir todo mundo. Conversão dos alimentos gravídicos em pensão alimentícia após o nascimento. A observação já é um efeito automático da lei, mas vamos pedir. Intervenção do MP, já que tem interesse de incapazes, né? Gratuidade da justiça. Por quê? Porque a pessoa é pobre nos termos da lei, pode usar a lei da gratuidade ou pode usar lá o artigo 98 do CPC, eu acho que é 98. Condenação do réu nas custas e o valor da causa. O valor da causa, pessoal, é hora, Charles. O valor das causas é sempre 12 vezes o valor dos alimentos, tá? A gente não vai pôr valor dos alimentos, porque a gente não sabe quantos são. Então, a gente coloca no valor da causa. Dá-se a causa o valor de reticências. Aí, vocês põem entre parênteses. O valor da causa refere-se a 12 vezes o valor a ser designado para os alimentos.
Procura lá no CPC, na parte que fala valor da causa, que está escrito isso quanto a alimentos, né? Observação importante é que a gente não pode inventar valor, então não vamos poder inventar, só mostra que a gente sabe essa regra. Indicação, data e assinatura. Então, ó, aqui o esqueleto que está no 319. Esqueleto. O juiz onde é dirigida. A petição inicial sempre é assim. Onde é dirigido o juízo, né? Aí, para que serve isso? Para qual fórum vai minha petição? Sempre aqui nós vamos no foro do domicílio do alimentante. Também tem isso de regras de competência lá no CPC. Aqui, ó. Nome, estado civil, do autor e do réu. Para que serve isso? Isso aqui é bom a gente sempre se questionar. Para que servem as coisas, né? Esse aqui vai servir para identificação das partes, né? Localização delas. Lembra que o oficial de justiça vai atrás das partes, né? Principalmente do réu. Porque o autor, geralmente, ele vai ser notificado pelo advogado. Fato e fundamento, né? Dos fatos, vocês vão contar qual que é o caso concreto, o que aconteceu, né? Não posso inventar dados, então eu faço uma paráfrase, uma não, várias paráfrases do enunciado, ou seja, eu escrevo a mesma coisa com outras palavras, e nos fundamentos do pedido eu vou dizer como o caso concreto está de acordo com a lei. Sim, o próprio artigo 319 traz para a gente esse esqueleto. No pedido, minha gente, o que eu vou fazer? No pedido é qual a providência? Qual a providência que eu quero, né? Qual a providência que eu estou pleiteando? Qual a providência que estamos pleiteando? Estamos pleiteando. Lembrando, gente, lembrem sempre, se a gente não pedir aqui, o juiz não vai dar. Então, esse negócio que o enunciado colocou, o critério do juiz, não façam isso. Sempre coloquem um pedido certo e determinado nas petições da nossa vida. Aqui, como não está dizendo, a gente não vai pôr, né? Queremos a quantidade de alimento X. Mas na nossa vida prática, a gente vai colocar o quantum do valor que a gente quer. O juiz pode dar mais, quer dizer, o juiz pode dar o que a gente está pedindo, menos, a depender do julgamento dele, né? Não dá para largar isso daí livre na mão do juiz, não. Então, a gente vai pedir. Dentro desse pedido, a gente pede a antecipação da tutela, porque eu preciso dos alimentos agora. E o valor da causa? Vão lá no CPC e verifiquem esse valor da causa. Lembrando, ver no CPC, vocês vão ver que em ação de alimentos manda ser 12 vezes o valor que se pleiteia nos alimentos, né? Uma coisa interessante, pelo valor da causa que se calcula quanto que vai pagar de honorários a outra parte, caso ela perca. São os chamados honorários de sucumbência. As provas, né? Dentro do pedido, a gente vai falar das provas, opção por audiência aqui dentro do pedido. E o pedido eu não, né? A OAB discriminou para vocês, né? Lá no enunciado. Então, aqui o que a gente vai ter que fazer é escrever. Vocês vão vendo que às vezes a petição não sai do nosso agrado, às vezes a gente vê que está meio enferrujado fazendo a petição, fala, puxa, eu não estou sabendo escrever, mas é o treino, minha gente, é o treino que vai fazer a gente deslanchar e escrever. Acabou com o valor da causa? Não, né? Eu preciso colocar local e data. Embaixo, a parte autenticativa, que é o nome do advogado,
e OAB. Acabou. Falei para vocês que eu não ia colocar esqueleto, acabei colocando aqui para vocês. Beleza, minha gente? Desejo a todos um ótimo estudo. Treinem, treinem, treinem. Vão lá sempre buscar o fundamento de tudo que vocês estão fazendo na lei e pensem que vocês estão fazendo esse pedido como se fosse para um cliente de vocês, tá? Eu nem ia fazer esse vídeo, mas atendendo aos pedidos de vocês, estou fazendo aqui. E curtam essa peça aí e já aproveitem e já estudem para a prova da OAB. Um beijo para todo mundo e até o nosso próximo encontro. Tchau!